Boa noite. Nossa live hoje já está começando. Hoje nós temos um convidado, pastor Mark Douglas. Deixa eu chamá-lo aqui. Deixa eu aguardar ele entrar. A gente estava com um probleminha técnico, por isso que a gente está demorando um pouquinho. Enquanto isso, eu vou falando com vocês. A Jennifer entrou. Boa noite, Jennifer. Seja bem-vinda a essa live. Angélica também, seja bem-vinda. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito legal, muito difícil também, muito espiritual, né? A gente vai falar de batalha espiritual. E vai estar conosco o pastor Mark Douglas. E eu já mandei o convite aqui, vou chamá-lo novamente. Lembrando que eu estou com um probleminha aqui. Vamos lá. Vou aceitá-lo aqui. Boa noite para todo mundo. Paz ao Senhor. Estou ouvindo sua voz. Está conseguindo me ver? Não estou, pastor. Aqui não estou. Aparece. Aparece? Sim. Então, a semana passada aconteceu a mesma coisa. Vou deixar aqui. E daí eu tive que ficar com apoio com 2 celulares. Eu acho que vai ter que ser da mesma forma, pastor. Daí eu vou ficar olhando para os 2 lados aqui, só o único inconveniente. O restante dá certo. Às vezes acontece isso mesmo. Eu acho que quando eu mando o convite, mas Sim. enfim, vai dar certo. Estava falando aqui para a audiência, pastor. Boa noite, pastor. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Me sinto muito honrada, né? Hoje é um dia muito especial para mim, para o Antônio Carlos, né? De ter essa aula, essa conversa, essa ministração da parte do Senhor através da sua vida, né? Amém. Olha lá, tem a Jennifer falando, oi, olha aí, nosso pastor. Então, é uma honra muito grande, né? Que Deus possa usar a tua vida. Eu vou fazer só uma introdução aqui, pastor, daí depois eu já passo a palavra para o senhor, e daí a gente faz uma oração para a gente começar essa ministração. E daí, no meio da ministração, a gente pode, de repente, conversando um pouquinho com a audiência, tá? E eu tenho perguntinhas, porque esse assunto, vamos lá, viu, pastor? Esse assunto é um assunto que gera muita dúvida. Eu percebi que as pessoas têm muitas questões a respeito de batalha espiritual. Assim, de início, o que eu queria falar para todo mundo é o seguinte: nós vamos dar aqui uma introdução, porque em 1 hora, né, pastor, a gente não vai conseguir esgotar esse assunto mais nunca, né? É um assunto muito vasto. A Helenice entrou, boa noite. Helenice, seja bem-vinda. E é um assunto muito vasto, muito rico, assim, então, assim, até no final, nós vamos tentar responder as dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, eu peço para a audiência escrever aqui. A gente tenta, né, pastor, responder no final. Se não for possível, se o tempo, né, porque a gente tem 1 horinha só, se o tempo não for possível, eu peço para o pastor depois gravar vídeos respondendo as perguntas e marcando as pessoas. Pode ser, pastor? Amém. Pode ser sim. Pode ser? Perfeito. Mas vamos tentar. Se a gente não conseguir, a gente faz isso. E assim, eu queria pedir só um favor, né, para as pessoas que entraram. Vocês são bem-vindos a essa live. É uma live muito especial, né? O pastor, ele vai se apresentar, o pastor Mark Douglas, é um pastor que tem muita experiência nessa área, nesse assunto. E eu gostaria só de pedir um favor para vocês, que mandasse esse aviãozinho que fica aqui embaixo, e que vocês mandassem para outras pessoas, compartilhassem essa live, para que o alcance dela, né, pastor, pudesse ser maior, aumentar, e outras pessoas que também precisam ouvir essa mensagem, precisam ser alcançadas, né,
possam ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Queria só contar com a colaboração de vocês, tá bom? Então, eu sou a Silvana, do canal Tefilá, e nós estamos fazendo live todos os sábados com assuntos que convergem para a oração. O objetivo desse canal é conectar, é apegar-se a Deus. Essa é a grande mensagem do canal Tefilá. Então, com você, o pastor Mark Douglas, e o senhor tem toda a liberdade aí. Só vou falando o senhor com relação ao tempo. Tá bom, pastor? Amém. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em sua casa essa noite. Que a graça de Deus possa te abençoar e te trazer um conhecimento e um discernimento do que nós vamos tratar aqui essa noite. Eu quero aqui já agradecer a presença de alguns irmãos que nós conhecemos aqui de Caraguatatuba. Que Deus abençoe as vossas vidas grandemente. Quero aqui começar falando sobre o nível de batalha que nós passamos nos nossos dias, e com certeza são batalhas que nós temos ali que entender, não é isso? Quando é carne e quando é espírito. Então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Eu sou pastor da Assembleia de Deus aqui de Caraguatatuba. Nós estamos aqui hoje na igreja do bairro chamado Casa Branca. Amém? Amém. Glória a Deus. Você quer que eu já comece a falar algo ou você quer fazer umas perguntas para mim? Vamos fazer uma oração, pastor? Eu acabei até esquecendo. Amém. Oremos ao Senhor. Pode orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, Pai, por esse presente, Pai, que é poder estar, Pai, debruçando na Tua palavra, entendendo mais sobre coisas espirituais. Senhor, abre o nosso entendimento agora, abre o entendimento, Pai, daqueles que estão assistindo agora ao vivo e daqueles que irão assistir depois, Pai. Senhor, nos revela, Pai, as Tuas grandezas, Pai, nos revela aquilo que está no Teu coração, que nós precisamos aprender. Usa o Teu servo, Pai, fale através dele, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje para falar de um assunto extremamente importante para as nossas vidas, que é a batalha espiritual. Batalhas espirituais, elas acontecem constantemente na vida das pessoas, de uma forma em geral, não só de pessoas cristãs, mas de todos os seres viventes dessa terra. Todos nós passamos por batalhas espirituais. O importante é nós entendermos hoje um pouquinho, pelo menos, de quando nós estamos enfrentando uma batalha espiritual e quando é a nossa carne apenas colhendo os frutos que nós mesmos produzimos. Então, é importante a gente falar um pouco sobre isso, acerca deste assunto, de que 90% daquilo que eu vivencio hoje também é fruto daquilo que eu mesmo causei para a minha vida. Então, tem situações que eu, como ser humano, tenho que tratar e tenho que fazer, e tem situações que eu tenho que recorrer ao plano espiritual. Então, 10% ali são situações espirituais. Então, é importante a gente entender isso e não nos fecharmos em uma situação de que 100% nós somos espirituais. Isso não vai nos ajudar. O que vai ajudar é nós ativarmos hoje a nossa oração para a guerra, para a batalha, porque a igreja é instrumento de ataque, não é instrumento de defesa. A palavra do Senhor, ela me ensina isso. E ela me explica que nós somos igreja. E nós não podemos nos comportar como pessoas que estão ali se defendendo. Nós temos que nos comportar como soldados de guerra valentes e preparados para enfrentar os ataques das astúcias do inimigo. E quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo não é carnal, ele é um inimigo espiritual. Então nós temos que entender que muitas vezes nós estamos enfrentando situações por conta de opressão espiritual. Opressão espiritual. Nem sempre é uma possessão. Nem sempre a pessoa está possuída ou está endemoniada. Não é isso. As pessoas são oprimidas, as pessoas estão sendo perseguidas, as pessoas são atacadas. Isso acontece quando você é crente ou não crente. Isso acontece com todos nós. Então, é um paradigma que tem que ser quebrado, porque muitas pessoas não acreditam até acontecer na sua casa. Muitas pessoas não acreditam, não evidenciam isso até acontecer na minha família. Então, é importante a gente entender que muitas situações do nosso século, elas são tratadas como frescura, como, sabe,
como choradeira, e não é isso. As pessoas, elas não são frágeis a esse ponto de pensar que são dependentes de algo ou de alguém o tempo todo. Não é assim que funciona. Nós temos que lembrar que nós temos um Deus que é criador. E esse Deus criador, ele criou também um anjo chamado Lúcifer. Ele criou. É uma criação. E essa criação se rebelou contra Deus. Essa criação se rebelou contra Deus porque queria ser maior do que Deus. Não somente como Deus, ele queria ser maior. Ele queria um trono acima. Ele queria ser superior a Deus. Então, essa situação de superioridade fez com que Lúcifer fosse rejeitado do céu. A resposta para Lúcifer, para Satanás, no céu foi... Ele simplesmente ele invoca um anjo, não é isso? Ele vai responder Miguel, aquele que é como Deus. A resposta de Deus para Satanás é Miguel, aquele que é como Deus. Então, Satanás ele é expulso com uma terça parte dos anjos para a terra. E nós temos que entender que o mundo jaz do maligno, por isso a nossa luta não é contra a carne, mas é contra o espírito. E Paulo ele nos alerta em 2 Coríntios exatamente isso. Nós temos que entender a luta que não é da carne, mas a luta é do espírito. Eu quero trazer para vocês acerca deste assunto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 10. Se quiser que eu leia, tá, pastor? Estou à disposição. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 3, até o capítulo 5. Apenas esses 3 versículos. Capítulo 10, 3 ao 5. Uhum. Perdão. Segunda carta de Coríntios, capítulo 10. Do 3 ao 5. 3 ao 5? Sim, perfeito. Uhum. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Olha que lindo. Que forte, né? As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A minha versão é NVI, tá, pastor? Amém. O que Paulo está nos falando neste episódio, ele está ensinando a igreja de Coríntios que a luta a qual eles estão passando dentro da igreja, preste atenção, não é uma luta fora da presença de Deus, é uma luta dentro da presença de Deus. A igreja de Coríntios estava passando por um momento de desunião e de ruptura dentro da igreja. As pessoas estavam se dividindo, a igreja estava dividida, então ele está ensinando que aquela batalha não é uma batalha carnal. Eu não posso resolver com o meu irmão, com as minhas forças ou com o meu próprio conhecimento, daquilo que eu acho que deve ser. Eu tenho que entender que aquela luta específica era uma luta espiritual. E luta espiritual não se luta com arma carnal. Luta espiritual se briga com arma espiritual. E qual é a nossa arma espiritual? O que Deus nos entregou para lutar? Quais são essas ferramentas que Deus nos entregou? Eu costumo ensinar que ele nos entregou jejum e oração. Jejum e oração. Porque a palavra nos ensina que tem níveis e castas de demônio que só saem através de jejum e de oração. Querido, está passando por um problema hoje na tua vida. Se você quer realmente resolvê-lo, jejum e oração é o caminho. Não existe uma receita de bolo. Não adianta você ficar delegando o seu problema na mão de alguém, pedindo para alguém orar para você o resto da tua vida, porque não vai funcionar. Não funciona. Tem luta que é para você lutar. Tem guerra que é para você vencer. Deus permite que você passe para o teu crescimento. Se faz necessário esse crescimento espiritual para todos nós. Pastor, todos nós necessitamos de um crescimento. Sim, pois não. Eu costumo falar... eu costumo falar, pastor, que às vezes as pessoas fazem os pastores de gurus. Pastor, ora por mim, né? Sendo que
Como o senhor acabou de falar aí, a gente acabou de ler, né? Nós temos as armas, o Senhor nos deixou. Não que a gente não vá pedir oração, mas não ficar nessa dependência. Eu sempre falo isso, sabe, nas minhas ministrações também. Amém. Pode continuar, pastor. Na carta de Éfeso, Paulo ele é muito categórico, porque ele vai falar acerca dos falsos apóstolos. Ele está dando umas instruções sobre aqueles que transmitem ser, mas não são. E o quanto nós somos enganados, e porque a gente tem essa crença no homem, não em Deus. Isso é tremendo, porque ele está ensinando isso. Ele está falando assim, eu não preciso e não posso depositar minha crença no homem, mas eu tenho que depositar minha crença em Jesus Cristo, porque ele que morreu por mim não foi um pastor, não foi um bispo, não foi um apóstolo. Quem morreu por mim, por você, foi Jesus de Nazaré. É nele que eu tenho que depositar minha dependência. Eu não posso olhar para o Senhor Jesus e categorizar o Senhor Jesus na vida de alguém. Porque esse alguém pode tropeçar, esse alguém pode cair, esse alguém pode errar para com alguma vida, mas isso não o torna menos homem de Deus ou menos mulher de Deus porque ele errou. Isso é importantíssimo a gente entender, que os pastores, os missionários, as missionárias, todos passam por batalha espiritual. Nós não somos livres de passar pelas guerras. Ah, mas você não tem santidade. A santidade não te livra de guerra espiritual. A santidade te dá suporte. Porque Paulo ele ensina da seguinte forma: se prepara hoje para o dia mau. Se prepara hoje para a guerra que virá amanhã. Não espere chegar no momento da guerra para começar a oração. Comece a orar hoje. No dia que a guerra chegar na tua vida, você já vai estar preparado para tal situação. Eu não posso esperar naquele exato momento que já está tudo desmoronando para procurar um auxílio de Deus. Obviamente que é isso que nós seres humanos fazemos. Quem nunca? Quem nunca esperou chegar à luta para ir atrás de Jesus? Quem nunca esperou acabar casamento para ir correr aos pés do Senhor? Quem nunca esperou o filho ficar doente para correr atrás de Jesus e dizer, Senhor, me salva, me ajuda, acorde porque o meu filho está morrendo. Aí me vem a palavra do Senhor que diz que o chefe da sinagoga vai de encontro ao Senhor Jesus e ele vai dizer, vá até minha casa porque a minha filha está morrendo. Mas espera aí, ele era pregador, ele era chefe de uma sinagoga, mas ele fala para o Senhor Jesus, eu preciso de ti, porque cargo não traz autoridade. Título não traz autoridade. O que traz autoridade no plano espiritual é a vida com Cristo. O que traz autoridade em vida espiritual ainda se chama santidade em Deus. É santidade. Então, a chave e o caminho para percorrer essas adversidades é a santidade. Se você não tem uma vida cristã sã eu digo de consciência. A consciência cristã te traz isso. É você entender quem você é em Deus. E o que você precisa melhorar para continuar sendo em Deus. Quando eu tenho a consciência de quem eu sou em Deus e que Deus é comigo, eu consigo me sustentar firme, independente da adversidade que eu estou vivendo. Pastor, mas eu não estou aguentando mais, porque a minha vida o Senhor não sabe as dificuldades que são. Eu não tenho força para mais nada. Aí eu te digo, você está passando por um processo de opressão espiritual e você precisa de uma cura. Você está passando por um processo de opressão espiritual e você também precisa de uma libertação. Ah, mas eu não sou aquele que está dando trabalho em casa, quem dá trabalho é minha esposa, é o meu marido, mas eu te digo que você também está passando por uma opressão, porque a opressão me faz isso, me faz cansar, me faz querer parar, me faz querer desistir, me faz querer tirar a minha vida. É isso que a opressão faz. Então, o que Satanás quer? Ele olha para a sociedade hoje e diz assim, o plano de Deus que era perfeito, era unir homem e mulher e ter uma família. Esse era o plano de Deus perfeito para uma salvação. Então, Satanás, ele mira nas famílias. Ele vai mirar nas nossas crianças, que são o futuro. Então, ele vai mirar sempre, primeiramente, no casamento, na família. É a base estrutural. É por isso que eu adoro falar um pouco sobre Paulo, porque ele ensina muito bem sobre isso, quando ele diz assim, vós, mulheres, sejam submissas aos seus maridos, mas, porém, vós, maridos, sejam amáveis, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja. Aí eu quero te fazer uma pergunta essa noite, nem precisa responder se você não quiser, né, manifestar isso aqui, mas você que é casado, você morreria pela sua esposa em casa? Você daria
a sua vida por ela. Jesus fez isso por mim. Então é esse nível de amor que nos blinda de uma guerra espiritual, de uma batalha espiritual dentro de casa. Então, percebe como as coisas se linkam? As coisas se encaixam? Eu preciso ter uma vida santa para que eu seja, hoje, autossustentado para passar por uma batalha espiritual. A vida santa me traz essa bagagem, essa força para passar por qualquer desafio espiritual ou até material. Mas o importante é lembrar que todos os níveis de batalha começam no campo espiritual, não começam no campo material. Isso é importantíssimo a gente falar. Todos os níveis de batalha iniciam espiritualmente. Então, se eu tenho uma vida de oração, uma vida de santidade, eu vou ter uma consciência, uma santidade, eu vou ter uma sã consciência de Cristo Jesus. Isso vai me trazer uma blindagem, estou blindado em Cristo. Então, por mais que as coisas estejam difíceis, financeiramente, ou de outras áreas, eu vou me manter são. Eu vou me manter constante. Então eu quero te fazer um convite essa noite. Eu quero que você entenda quem você é em Cristo Jesus. E o Cristo Jesus, o que Ele fez por você até aqui. O que Jesus fez por você até aqui? Eu não vejo nada. Eu não vejo mudança. Eu não vejo Jesus fazendo nada por mim. Você está respirando como? Você se alimenta de que forma? Você fala, você anda, você enxerga. Eu conheço pessoas que não têm essa capacidade, mas jamais murmuram contra Deus, porque entenderam quem são em Cristo. Então, a batalha espiritual é justamente eu entender primeiramente o que devo fazer, não o meu próximo, não o meu pastor, eu tenho que fazer. Eu tenho que me santificar. Eu tenho que deixar a pornografia de lado. É importantíssimo falar sobre isso. Homens que são casados, jovens que não são casados, a pornografia é uma arma que Satanás usa para entrar dentro da sua casa e destruir a tua família. É importantíssimo tratar sobre isso. As pessoas não falam mais sobre pecado, têm medo de perder membro. Eu não tenho medo de perder membro nenhum. Eu falo sobre pecado constantemente. Eu não estou aqui para massagear a ego de ninguém. Eu estou aqui para ajudar as pessoas a se salvarem, a se reinventarem, para alcançar o nível espiritual que Deus tem para elas. Mas sabe qual que é 100% na verdade de hoje? As pessoas estão mais preocupadas em ter resposta de Deus do que viver a vida santa. As pessoas querem uma resposta daquilo que estão vivenciando, a dor que estão passando, do que ter vida santa. E se eu não escuto Deus falar comigo através de uma boca de alguém, eu largo, eu abandono, porque acho que Deus não está ali naquele local. Então, eu não posso vir atrás de Deus querendo uma resposta ou um remédio para sarar a minha dor, aquela ferida que é momentânea, passageira. A ferida sara, a dor passa. O que não passa é santidade. Porque a palavra de Deus me diz que a palavra de Deus ela é eterna, ela é viva e eficaz. Céus e terras passarão, mas a palavra não passará. Então, o que adianta eu liberar para a tua vida hoje uma profecia, algo profético, que você vai se movimentar agora, você vai ficar em êxtase agora, mas amanhã você está pecando de novo. Não teve transformação de vida. Te ajudou em quê? O que te ajudou? Sarou na hora. É igual passar um... Lembra quando a gente machucava? Que a mãe passava meio de chocolate? Quem é dessa época aí? Quem for, já digita eu. Você lembra disso, irmã Silvana? Quando a gente era mais... Na minha época, era um remédio vermelho que ardia mais que tudo, né? Não é assim? O Antônio Carlos lembra, meu Deus. Ele tá aqui do meu lado, ele falou que lembra. Pastor, posso fazer uma colocação? Claro. O senhor estava falando, né, das armas. Eu acho tão importante isso, pastor, porque às vezes há uma confusão muito grande na questão da frequência de escolhas sobre a questão de atribuir tudo ao inimigo, né? Quando eu era nova convertida, eu sempre ouvi uma coisa que eu achava muito engraçado, que o inimigo, ele não usa cartão de crédito, né? Ou seja, nós fazemos as nossas escolhas, depois a gente se enrola, né, em várias situações, né? E daí a gente o inimigo, mas o inimigo, peraí,
tem o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio, né, a gente precisa ter autorresponsabilidade. Então, dentro disso, pastor, que o senhor está falando, eu lembrei de uma coisa assim que, nessa área de batalha espiritual, que eu acho tremendo, que é a questão do reino espiritual, né? Porque o reino espiritual, as regiões celestes, né, onde é travada a batalha, são outros, como o senhor falou, né, na introdução, são outras armas. Então, eu estou aqui na Terra, e quando eu vejo uma situação, eu tento, como eu sou movida pelos 5 sentidos, é comum que eu queira lidar com esse mundo espiritual, com o reino dos sentidos que acontece aqui na Terra. Só que, como você bem falou, lá é outro tipo de arma, de batalha. Acontece, é travado uma outra coisa, e é um reino invisível. É importante a gente falar isso, porque às vezes as pessoas, né, elas não entendem. Não é o teu marido, né, pastor? Às vezes a gente olha as pessoas, mas o inimigo usa, porque ele precisa de corpo para ele usar, para ele poder atuar, né, na Terra. Então, muito incrível isso que o senhor está falando, e é isso. Só queria complementar, porque... Algo que a senhora falou que é importante a gente frisar aqui. Não é porque nós somos responsáveis pela nossa própria guerra, é que as batalhas não existam no plano espiritual. Isso é importantíssimo a gente falar. Existe, é verdadeiro, e se eu não tenho essa consciência como homem de Deus, eu estou perdendo tempo. Porque outrora nós estávamos vivenciando uma outra fé, uma outra realidade de fé. E a preparação, isso é importante a gente falar sobre isso, a preparação, como a gente se preparava, a dedicação para a adoração de um outro Deus, de uma outra entidade, era muito diferente, e notório é o respeito que as pessoas têm por essas outras religiões, né, falando sobre mesas brancas, mesas negras, né, etc. É um respeito muito maior do que os cristãos têm pela igreja. E isso é importante a gente frisar, porque existe, é notório, e são ferramentas que a gente está perdendo, sabe por quê? Porque a gente não se prepara mais. Nós não nos preparamos mais. Nós não estamos preparados para guerrear, porque a gente não respeita o Senhor Jesus como deveria ser respeitado. Você vem para a igreja dia de domingo, você dorme até às 6 horas da tarde, acorda, coloca qualquer roupa, porque você assistiu o Domingão do Faustão, que eu nem sei mais se chama isso, e você coloca e vem para a igreja. Mas você não vai abrir um jejum, você não entrou em oração. O culto começa na minha casa, não começa na porta dentro da igreja. Eu venho prestar um culto ao Senhor. Eu venho prestar um culto de mão vazia. Não significa que tem que trazer uma oferta, presta atenção. Eu estou falando que você tem que trazer uma adoração. E qual adoração você tem trago para a casa de Deus? Que tipo de adoração você tem entregado no altar? Aí tem gente que fala assim, ó, eu vou para a igreja, não acontece mais nada. As pessoas não são curadas, elas não voltam a enxergar. As pessoas não são libertas, nada mais acontece como acontecia outrora, como era antigamente. Mas sabe o que acontece? A busca de antigamente era muito maior. Verdade. A entrega era muito maior. As pessoas oravam muito mais. Quanto tempo você orou hoje? Quanto tempo você parou para orar hoje? Uhum. Billy Graham diz assim, ó. Billy Graham pregava 15 minutos e ganhava 3.000 almas para Jesus. Numa pregação, 15, 30, 20, coisas, sabe, pregações rápidas. E aí um dia perguntaram assim para ele, como o senhor consegue pregar em pouco tempo e ganhar tantas almas para Jesus? Aí ele respondeu, porque eu oro muito mais tempo do que eu prego. A minha preparação para pregar é muito maior do que a minha pregação. Então, nós não temos esse preparo. E você olha para outras religiões distintas, com todo respeito, falando, as pessoas elas estão se preparando. 1 semana, 2 semanas em preceito. Alguém sabe o que é preceito? Eu passei por tudo isso. O que é preceito? Ficar sem comer carne 40 dias. Ficar sem se alimentar por vários dias. Ficar sem ingerir algumas situações, bebidas. São preceitos daquelas seitas. E as pessoas fazem. Colocar uma roupa
branca, simbolizando que é uma pureza, as pessoas fazem. Então, porque quando você vem para o culto, você nem se prepara com a melhor roupa que você tem em casa. Ah, não, vou com essa aqui mesmo, tá bom? Parece um pijama e vem. Não estou falando nada contra o teu pijama. Eu estou falando que você não está prestando a Deus o culto que ele merece, que ele precisa. Antigamente, no Antigo Testamento, era oferecido a Deus o holocausto, sim ou não? Eles preparavam um novilho e eles ofereciam a Deus esse novilho. Quando Jesus se entregou na cruz, ele é o Cordeiro perfeito de Deus. Amém. Ele é o Cordeiro de Deus. Quando ele se entregou, essa prática de oferecer o novilho, um bezerro, ela foi por terra, porque ele já entregou o Cordeiro perfeito. Eu não preciso mais entregar um Cordeiro para Deus. Mas o que Jesus falou quando ele sobe? Ele diz assim: eu vou subir, mas não vos deixarei órfãos, vos deixarei aqui o meu Consolador, o Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo, eu vou, mas uma parte minha fica em você. E você é o templo do Espírito Santo. A igreja é o altar onde testifica a tua fé. A igreja onde você tem a comunhão. É por isso que eu não gosto muito daquele termo dos irmãos que dizem que estão em Cristo, mas estão desigrejados. Eu aconselho você a entender o quão isso é perigoso para a tua vida. Porque tem uma diferença entre união e unidade. União, eu posso estar em união com a minha irmã Silvana, que está em São José hoje, mas unidade é quando nós estamos juntos e misturados, é um só. Se faz necessário, somos um só. Então, quando você congrega em uma igreja, você tem fortalezas no outro irmão quando você está fraco, e assim sucessivamente, um ajuda o outro na caminhada. Por isso que você precisa de uma igreja para você congregar. Então, ninguém é igreja sozinho. Ah, eu sou igreja. É nada. É nada. Quando está na hora da igreja, você vai para Netflix assistir filme. Esquece de Jesus. Quando você recebe, você vai sair com a sua família. Esquece de Jesus. Nem adora. Como é que você bate no peito e fala que você é igreja? É nada. É nada. A gente tem que entender que por que eu passo lutas espirituais? Por que eu passo luta na minha vida? É porque eu não me preparo para os dias maus. Assim como Paulo disse. Olha o que fala no Salmo 91. Abra comigo no Salmo 91. Eu quero ler para você. Olha o que fala no Salmo 91. Isso é tremendo. Eu quero que você entenda e reflita o que fala nesse salmo. Diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Dirá o Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror de noite, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará até a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçará os pés o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, o paloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele está dizendo da seguinte forma: se você se santificar e você testificar que eu sou Jesus na tua vida, que eu sou o teu Senhor, eu te cubro com as minhas asas e debaixo das minhas penas você estará seguro.
Não tenha medo da seta que voa de dia, nem da noite, não tenha medo, porque eu sou a luz que vai iluminar as trevas. Ele está dizendo hoje para a tua vida da seguinte forma: se você testificar que eu sou o seu Deus, eu vou cumprir você debaixo das minhas asas, e nenhum mal chegará à tua tenda, porque eu sou o teu Senhor. Eu mandarei anjos para a tua tenda, um na entrada e outro na saída, e nenhum mal chegará até a ti. Pastor, eu estou fazendo tudo isso, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí é o Senhor falando contigo essa noite da seguinte forma: algumas coisas acontecem para você crescer. Para de murmurar perante a situação, para de questionar o que está acontecendo e se levanta para a batalha. Eu vou repetir de novo: igreja é instrumento de ataque, não é instrumento de defesa. Eu não posso ter medo da adversidade. Eu tenho que encará-la de frente e dizer: eu conheço o meu Senhor. Não tem macumba, não tem magia negra, não tem entrega, não tem oferenda que vai chegar até a minha tenda. Ah, pastor, mas o meu casamento está acabando. É o inimigo que está fazendo acabar. Deixa eu te dizer uma coisa: muitas vezes o casamento está acabando porque você não teve a maturidade de entender que o seu marido, a sua esposa, está passando por uma opressão maligna e espiritual. Então, muitas vezes não é somente a guerra, é você que precisa orar pelo seu cônjuge, é você que tem que pegar na mão e dizer assim: olha só, deixa eu te dizer, eu estou contigo, independente da batalha que você está enfrentando. Eu não abro mão de você. E eu vou orar, porque eu não casei para separar de ninguém. O meu casamento é santo, a minha vida é santa, a minha família é santa. E declare isso ao Senhor assim: isso é em minha casa, serviremos ao Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu não sei quanto tempo já foi, se deixar eu vir o vigília. Tá tranquilo, pastor. Nós ainda temos 20 minutos. Eu só vou pedir, quando for 8h20, para a gente abrir para as respostas, pode ser? Mas tá sentindo a maior presença do Senhor. Eu só queria dar um alô aqui para a nossa audiência, né? Eu vi que várias pessoas entraram: a Cristina, boa noite, Helenice, Ariane Santos, boa noite. JP Moreno, ele está falando: glória ao Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Maria Corina, nós temos uma seguidora do Uruguai, pastor. Olha, é uma amiga que nós fizemos aqui. Também a Regina Coelho, boa noite, minha outra amiga. A internet é uma bênção, né, pastor? A gente conhece tantas pessoas. Mas é isso, pastor, volta a palavra com o senhor, que está uma bênção, não quero interromper. Muitas dúvidas são a respeito de batalha a nível de trabalho feito. Eu quero entrar um pouquinho nesse assunto antes da gente encerrar, porque o nosso tempo é curto. Tem tanta coisa para falar sobre esse tema, é muito profundo, mas eu quero que você entenda uma coisa. Pode falar. Eu acho que vai ter que ter segundo tempo, hein? Vou perguntar para a audiência aqui. Aleluia. Batalha espiritual a nível de magia, de entrega, contra você e contra a tua casa. Nós estamos vivenciando isso com uma família. Nesse exato momento, nós estamos passando isso com uma família que recém ganhou uma criança, e hoje mesmo eu fiz uma oração a respeito disso. E então, ali, durante a oração, o Senhor Deus me deu a visão que tinha sido feita uma entrega para... É que assim, muitas pessoas entendem, eu estou fazendo isso para o bem dessa criança, eu quero que, eu quero bem, eu quero zelar, eu quero guardar, eu quero que você entenda que aonde você passa, aonde você anda, você carrega consigo muitas situações espirituais. Então, de repente, algo consagrado que você ingeriu, algo consagrado que você entregou, que você fez sem maldade. Eu quero que você entenda: o único verdadeiro Deus é o Senhor Jesus Cristo. Mas lá também fala de Jesus. Mas deixa eu te falar algo que é importante a gente falar isso. Eu falo isso com todo respeito a todos os irmãos, com todo respeito. Você que é espírita, você que professa uma outra fé, com todo respeito. Eu só digo assim, para minha vida, eu não falo para a sua, eu digo para minha vida pelo menos. O que me salvou, o que me restaurou, foi entender que só Jesus salva. Ou seja, eu não preciso de uma entidade, eu não preciso de um mensageiro, eu não preciso de ninguém para fazer a ponte para mim até Jesus. Eu posso fazer eu mesmo esse contato com Ele, quando eu tranco a minha porta, fecho a porta e oro e falo com o Pai que está em secreto.
Então, tudo que fala ao contrário do que a Bíblia me ensina, eu falo para você que não traz algo bom e benéfico para a tua vida. Então, voltando a falar sobre esse tipo de batalha enviada, eu quero que você entenda que isso existe, sim. Existe. Tem situações que são para o mal e tem situações que são sem intenção de mal. O que você precisa fazer para que isso não aconteça na tua casa, que não te aflinja, que não te açoite, é a preparação diária. A preparação diária vai te dar ferramentas para enfrentar os dias maus. Eu já falei um pouco sobre isso. Mas quando você faz a preparação diária acerca de oração, acerca de santidade, eu volto a falar, isso é importantíssimo. A internet é uma ferramenta excelente. Excelente. Mas é uma ferramenta também que pode destruir a sua vida se você não souber usar. Você que é mãe, você que é esposa, você que é marido, tome cuidado com a internet na mão de uma criança, na mão do seu filho, ou até mesmo na sua mão. O que você anda fazendo com a internet quando ninguém vê? O que você faz quando ninguém está enxergando você? Então é esse nível de santidade que você tem que ter. Eu não estou fazendo porque tem alguém percebendo, mas eu não faço isso, eu não cometo este ato porque eu sei que Jesus está comigo. E eu sei que eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra diz assim, eles questionaram Jesus assim, Jesus, na lei de Moisés diz que se nós adulterarmos é pecado e é sujeito à morte. E olha que Jesus ele vai responder assim, eu vos digo que apenas de olhar e pensar você já pecou. Aí tem gente que fala, ah, Jesus é amor. Existe esse evangelho, né? Que Jesus é amor. Jesus é amor, com certeza, mas Jesus é justiça, é graça e honra. Ele pregou tudo isso. Ele é justiça. Então ele disse assim, eu te digo que se você apenas olhar e pensar, você já pecou. Nem precisa fazer o ato, nem cometer o ato. Porque na lei judaica, somente de ser pego no ato, com testemunha, você era julgado. E Jesus disse, não, não, não. Se você pensou em fazer, já está errado. E aí? Como é que faz para ter santidade, então, pastor? Como é que eu evito a minha mente? Sabe como você evita a sua mente de te levar para caminhos que você não deve ir, tendo uma vida santa? E eu gosto muito de trabalhar com cura e libertação. Para quem me conhece, sabe desse nossa chamada. E eu digo, se você não tem uma vida santa e não tem vontade de ter vida santa, não vem brincar de guerra espiritual, que você vai se dar mal. Uhum. Vem mexer. Não mexe, deixa quieto. Passa as suas afrontas quietinho aí. Agora, quer lutar pela tua casa? Quer ter vida com santidade? Quer ter libertação na tua casa? Encara aquilo que Deus destinou a você. Tem muita gente nessa live que tem chamada. Tem muita gente nessa live que tem ministério. Só que você tem medo de atuar e de fazer, porque você espera que Deus faça por você, ou que levante alguém para fazer. E Jesus está falando hoje, através dessa live, dessa comunicação, dessa interface, da seguinte forma, eu quero te usar para salvar a tua vida e resgatar a tua família. Por que vai ficar tendo medo? Medo de quê? Ah, eu tenho medo porque eu tive um trauma no passado, na minha casa, então tenho medo. Eu tenho medo porque eu não acredito em mim, porque ninguém na minha casa acredita em mim, ou ninguém na igreja acredita em mim, ninguém acredita no meu ministério e na minha chamada. Deixa eu te falar algo importantíssimo. Você não está na terra para agradar homem nenhum. Você está na terra para servir a Cristo Jesus. Nós não estamos na terra para agradar homem. Não tem paradigma de agradar homem nenhum na terra. Nós não carregamos o nome de homem nenhum na terra. Você é destinado por Deus para fazer aquilo que Deus te mandou fazer na tua casa, na tua família. Seja profeta na tua casa, seja mulher de Deus na tua família. Homem se levantem com varões de guerra que tem que ser. E irmãs, em nome de Jesus, sejam mulheres de Deus, destemidas. Destemidas. É parar de olhar para a situação e dizer assim, eu não consigo, eu tenho limitações. Eu sei que você tem limitações em Jesus também. Sabe o que é tremendo? Moisés, ele tinha limitações, ele não conseguia falar. Ele tinha limitações, só que Deus chamou ele mesmo assim. A sarça pegou fogo, não se consumia. Então a voz de dentro da sarça disse, ei Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque a terra onde você está pisando é terra santa, é terra sagrada. Foi a primeira manifestação de Deus na terra, depois de Adão. Olha, isso é muito forte.
Deus não falava mais. Não falava mais. Então ele se manifesta na sarça. Aquela manifestação fez com que Moisés falasse assim, Senhor, eu não tenho jeito de ir não, porque eu sou ruim de fala, eu tenho boca travada, eu sou gago. Ele vai entender a limitação e vai dizer assim, vai com a limitação mesmo. Com limitação, sem limitação, eu vou te usar. E quer saber se eu sou contigo? Segura esse cajado. Ele vai pegar o cajado e ele fala, agora solta. O cajado vira cobra. Depois ele pega a cobra pela cauda, vira cajado de novo. Depois ele fala assim, coloca a mão no peito, ele coloca a mão, fica leprosa. Aí ele tira e coloca de novo, a mão vira sã. E Deus está falando, eu não quero saber do seu medo, da sua limitação. Eu vou te usar do jeito que você é. Eu vou te usar como ferramenta, independente da dificuldade que você tem. Amém. Você sabendo falar ou não, sabendo cantar ou não, tem gente aí nessa live que quer adorar a Deus, que quer louvar, só que está falando que não sabe cantar. Não sabe cantar porque escutou isso de alguém. Meu Deus, isso é forte, eu estou sentindo de Deus aqui. Eu estou sentindo de Deus que tem irmã nessa live que o que mais queria fazer era louvar a Deus. Só que você deixou a seta entrar no teu coração. Porque alguém falou para você assim, ó, você não tem jeito para essa vocação. Você não é vocacionado para esse ministério. O seu ministério é outro. Vai cuidar das crianças. Mas sabe o que é importante você entender? Que não é a forma como você louva, se a voz é bonita, se a voz é feia. O importante é a adoração que é recebida no céu. Nós estamos aqui numa igreja, recém começando uma outra igreja, que Deus tem feito isso, né, conosco. A gente sai de uma igreja preparada e abre outra, e assim Deus está fazendo. E aqui nós temos um grupo de jovens, um pequeno grupo de jovens que está se iniciando. E deixa eu te falar uma coisa, as nossas meninas aqui estão começando a cantar agora, tudo envergonhadinha, mas elas cantam. Elas louvam, e é de coração. E tem gente que olha e vai até me repreender, falando assim, o pastor está louco. Meu Deus, eu vou ter que falar isso. Vocês têm que parar, tirar da cabeça de vocês uma coisa importante a gente dizer. A gente fica taxando as pessoas e dizendo esse serve, aquele não serve, esse pode, aquele não pode. Só que você esquece que Jesus, ele veio para salvar e restaurar vidas. E se você tem um altar, restaura o teu altar. O altar é você, querido. O altar não é matéria. A matéria é para receber gente poluída mesmo. Meu Deus! Tem homem de Deus aí que fica taxando. Aquele pode, esse não pode. Aquela lá está no pecado, aquele ali não está. Olha a tua vida, meu irmão. Se conserta. Se conserta. Recebe todo mundo mesmo. É do jeito que tá que vai louvar. É do jeito que tá que vai pregar. Pastor, mas acabou de chegar na igreja. O senhor vai dar oportunidade? Eu vou dar oportunidade. Porque assim eu estou salvando a vida dele. Eu estou salvando a vida do irmão. Eu salvo a vida de uma criança. Eu salvo uma família inteira. Quando a gente para de ficar taxando as pessoas quem é certo e quem é errado. Não tem certo e errado. Só tem a palavra. É aqui a palavra. É isso aqui que manda. Palavra. Está na Bíblia. Analisa a Bíblia. O que Jesus está falando? Eu vou te falar o que Jesus fala. Ele olha para Pedro e vai dizer assim, ó, larga a rede e vem comigo, que agora você vai ser pescador de homem. Ele não perguntou do passado, o que Pedro acabou de fazer. Não, é agora. Quer vir? É agora, vem. Vai ser pescador de homem. E não é amanhã, é hoje. É hoje, é agora. Então, por que você está tanto tempo na presença de Deus e está esperando algo acontecer para você mudar? Está esperando o que acontecer? Está esperando Jesus se manifestar na tua casa para você? Ele pode até se manifestar, mas deixa eu te falar. Ele vai manifestar através de um filho, através de uma adoração, através de uma pregação, através de uma live como hoje. Ele já está falando com você há muito tempo. Ele fala com você no seu coração. Ah, pastor, eu não sei escutar a voz de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa importantíssima. Ele fala com você no seu sentimento. Eu sinto a voz de Deus. Eu não ouço a voz de Deus. É diferente. É o sentir. É saber que Ele é contigo. Ele queima dentro de você. A presença no
glória quando queima. A presença no glória quando tem palavra. A base da revelação ou da profecia para a tua vida hoje, minha irmã, é palavra. Vai na palavra que dá tudo certo. Pega na palavra que Jesus é lindo e vai dando glória, e tenho certeza que a tua casa vai ser salva e as batalhas ou lutas espirituais que você estiver passando vão cair por terra. Gente, se pudesse, ficava aqui mais tempo, né? Mas já estamos acabando. Exatamente, o senhor estava falando, eu estava pensando isso. Que pena, eu estou atento aqui. Que pena, eu estou ouvindo o senhor, sentindo a presença, a nossa audiência aqui, olha, interagindo, todo mundo sentindo a presença, o senhor falando, né? Deus falando através da sua vida, e a gente tem que encerrar. Mas quem quiser o pastor de novo, se tiver agenda, olha lá, está falando, quero mais, hein, pastor? Já estou escrevendo aqui, quero mais. Então, nós vamos ter que fazer uma outra live, pastor. Não vai ter jeito. Bênção demais, né? E uma coisa que o senhor falou, assim, já estou encerrando, tem alguns minutinhos, pastor, dá para a gente fazer a oração, né? Vou pedir para o senhor orar no final, e daí, se cair, é porque daí encerrou, tá, pastor? Porque daí eu tenho que salvar a live, senão eu não consigo deixar salva. Mas a nova aliança não tem a ver com ir na igreja, é desejar ir na igreja. É um nível maior, um nível acima, não é, pastor? É incrível. Pastor, que bênção. Eu amei essa live. Olha, eu tô vendo que não foi só eu, a Rosana também quero outra. Olha, a Alana quero mais. Pastor, não sou eu, hein? Olha, é a minha audiência que está pedindo, olha só. Que bênção. Olha, foi tremendo. Esse assunto realmente é muito vasto. A gente sabia, né, pastor, Sim. que esse tema, né, a Alana está falando, é um tema edificador, e é mesmo, Alana. E a gente sabia que não daria para a gente, né, é uma introdução. Na verdade, é uma introdução. E, assim, gostaria que o senhor trouxesse, o senhor tem 4 minutinhos. O senhor trouxesse as palavras finais para a nossa audiência e fizesse uma oração para a gente encerrar. Eu agradeço a audiência, eu agradeço todos que estiveram aqui. 3 minutinhos. Quero ser grato a Deus pela vida da senhora, né, da sua família, que nós amamos em Cristo Jesus. São amigos, né, já de longa data. Então, eu sou grato a Deus, viu, pela sua vida, pela sua chamada, pelo seu ministério. Fico muito feliz de te ver crescendo, né, de te ver evoluindo, né? Então, que Deus continue e siga te orientando e te dando mais sabedoria nessa área que é importantíssima. E as pessoas precisam restaurar isso. A oração. A oração é importantíssima. O que seríamos nós, que estamos na frente de batalha, sem mulheres de oração, né? O que seria de mim sem a minha esposa que ora por mim? Né? Então, se ela estiver por aí, eu quero, né, falar para ela que eu a amo muito, e eu só estou aqui porque ela me ajudou a chegar aqui. Né? Foi a minha esposa que me ganhou para Jesus, né? Para quem não sabe. Pastor, numa próxima, o senhor poderia contar o seu testemunho para a gente, hein? Pode ser sim. Pode ser. E só uma coisinha, o Fernando está mandando um abraço para você. Tá bom? Amém. 2 minutinhos, o senhor pode orar por nós, pastor? Senhor, soberano Deus eterno Pai, a te rendemos graças, Deus amado, Deus querido. Agradecemos a Deus de Israel por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, Pai. Pai amado e Pai querido Deus, assim nós agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade. Não, Pai amado, por eu ser usado, não por isso, Pai, porque a honra e glória do seu nome, Senhor Deus. Pai, muito obrigado porque essa mensagem possa alcançar vidas e mais vidas, ó Pai, para que sejam transformadas, sejam alcançadas. Alcança, Deus amado, em oração. Os irmãos que pediram oração, ó Pai amado, pelo casamento, pelo marido, pela esposa, alcança em oração. Pai amado, que a graça que o Senhor depositou em mim, o Senhor depositou na minha vida, na minha família, deposita também na vida dos meus irmãos. Que a graça que me alcançou e que me transformou, alcança a vida dos meus irmãos que ainda não aceitaram Jesus. Alcança, Pai amado, as famílias. Deus amado e Deus querido. Que a sua unção, Pai amado, reveladora, profética, alcança a vida dos meus irmãos. Pai, eu profetizo sobre essa live. Eu profetizo sobre essa igreja que está, Pai amado, bênçãos sacudidas, recalcadas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, boa noite. Boa noite, minha amiga. Amém, amém, pastor. Obrigada. Obrigado, eu.